A Rússia está tentando espionar o Reino Unido. E o Reino Unido não vai deixar isso acontecer. O pior é que a Rússia tentou esse truque 2 vezes. Enviou seu navio espião para águas britânicas no final de novembro do ano passado e em janeiro de 2025. O Reino Unido rastreou e enviou uma mensagem para os russos 2 vezes. Sabemos que vocês estão aqui e não estamos felizes com isso. Então, o que realmente aconteceu? Quais navios a Marinha Real usou para rastrear o navio espião russo? E afinal, o que Putin está tentando conseguir com essa jogada em primeiro lugar? Respondemos a essas perguntas e mais neste vídeo. Vamos começar com o encontro mais recente. Em 22 de janeiro, a Marinha Real do Reino Unido anunciou que detectou a presença do navio espião russo Yantar navegando em águas britânicas. Em resposta, enviou tanto o Her Majesty's Ship Somerset quanto o Her Majesty's Ship Tyne para rastrear o navio russo. Esses são navios de superfície, sendo que o Her Majesty's Ship Somerset também pode lançar helicópteros Merlin para rastrear alvos secretamente. Foi justamente o que o navio fez em janeiro. O helicóptero Merlin do Her Majesty's Ship Somerset decolou sem ser visto pelo Yantar e escaneou as águas ao redor da Grã-Bretanha usando sensores poderosos para detectar a presença do navio russo. O Yantar foi rapidamente localizado, navegando rumo ao Canal da Mancha, possibilitando que o Her Majesty's Ship Somerset e o Her Majesty's Ship Tyne se deslocassem até sua posição. O Her Majesty's Ship Somerset, uma fragata do tipo 23, alcançou e interceptou o Yantar na entrada do canal, ao sul de um esquema de separação de tráfego em Auchan, França. A Marinha Real está sempre lá quando a nação precisa, protegendo nossa casa e as águas que a cercam, disse o comandante do Her Majesty's Ship Somerset, Matthew Tier. Isso é rotina para a tripulação do navio Her Majesty's Ship Somerset e para a Marinha Real, mas ainda assim é um trabalho vital para a segurança do Reino Unido, e estou orgulhoso do profissionalismo da minha tripulação. A realidade é que a Grã-Bretanha e seus parceiros da OTAN sabiam o que o Yantar estava fazendo muito antes de se aproximar do canal. Os navios da OTAN, Her Majesty's Ship Somerset e Her Majesty's Ship Tyne, têm rastreado o movimento do navio russo desde que ele chegou às águas francesas. O Her Majesty's Ship Somerset utilizou seus radares e sensores para relatar todos os movimentos do Yantar durante a operação, acompanhando-o de perto enquanto navegava pelo canal e além do Estreito de Dover. Em janeiro, o Reino Unido acompanhou um navio russo em suas águas pela 2ª vez. Mas agora você provavelmente está se perguntando, onde está o submarino nisso tudo? O navio espião russo Yantar já esteve em águas britânicas antes, mas nenhum submarino do Reino Unido o monitorou em janeiro. A Rússia já havia tentado fazer isso em novembro de 2024, e naquela vez o Reino Unido enviou um de seus submarinos. O secretário de Defesa do Reino Unido, John Healey, informou ao parlamento que ordenou a um submarino da Marinha Real para rastrear o mesmo navio russo em águas britânicas meses antes do incidente de 22 de janeiro. De acordo com Healey, a medida foi um ato de dissuasão. Ele enviou o submarino ao descobrir que o Yantar não apenas entrou em águas britânicas, mas rondava suspeitamente importantes infraestruturas submarinas do Reino Unido. Healey disse ao parlamento do Reino Unido que este é um navio espião russo usado para coletar informações e mapear a infraestrutura submarina crítica do país. A invasão foi tão grave que Healey mudou as regras navais normais de engajamento da Grã-Bretanha. O que vimos em janeiro de 2025 foi uma resposta típica. Um navio invasor é detectado e a Grã-Bretanha envia alguns dos seus próprios, junto com um helicóptero, para demonstrar que sabe da presença do navio e segui-lo nas águas britânicas. Essa resposta costuma bastar. O Yantar não perderia tempo rondando a infraestrutura submarina da Grã-Bretanha enquanto estava sendo observado, pois isso forçaria uma resposta da Marinha Britânica. O que ocorreu em novembro de 2024 foi atípico. O Yantar já estava em posição. Healey, então, implantou medidas para dissuadir o navio espião russo, incluindo o Her Majesty's Ship Tyne e o Her Majesty's Ship Catastock, um navio de contramedida de minas. Apesar de não estar armado, a presença do Yantar é uma grande preocupação para o Reino Unido devido às suspeitas de sabotagem de cabos submarinos.
Haley também mobilizou a Força Aérea Real para enviar ativos aéreos para os céus para observar o navio russo e enviou o navio de vigilância real Força Aérea Proteus para observar a embarcação russa e acompanhar seus movimentos. Mas, sem o conhecimento da Rússia, Haley também implantou um submarino. Autorizei um submarino da Marinha Real a emergir perto de Yantar para mostrar que monitorávamos secretamente seus movimentos, disse o ministro da Defesa do Reino Unido, como medida de dissuasão. A Grã-Bretanha enviava uma mensagem. Muito antes de ver nossa resposta no mar, poderíamos ter afundado seu navio espião a qualquer momento. Haley deixou claro, concluindo suas declarações com a mensagem: "Quero que o presidente Putin ouça isto. Nós o vemos. Sabemos suas ações e não hesitaremos em agir firmemente para proteger este país." Haley destacou que o Reino Unido está colaborando com aliados da OTAN para monitorar todos os navios espiões que a Rússia possa utilizar para obter informações sobre as defesas britânicas. Haley não mencionou o tipo de submarino usado pela Grã-Bretanha. The Warzone, ou TWZ, acredita ter a resposta. O submarino não foi nomeado, mas acredita-se que seja um dos submarinos britânicos da classe Astute. Então, o que faz da classe Astute uma ameaça para o Yantar e outros navios espiões russos? Com 96,9 metros de comprimento e 110 marinheiros, a classe Astute é o principal submarino nuclear de ataque britânico. Projetado pela BAE Systems, o Reino Unido possui 7 desses poderosos submarinos em seu arsenal. O Astute é um dos primeiros submarinos nucleares projetados em ambiente 3D, auxiliado por computador, representando uma grande ameaça para navios na superfície. Ele pode ficar na água por até 90 dias, atingindo 29 nós para se aproximar rapidamente de embarcações de superfície, como o Yantar. Contudo, o real risco do Astute é sua capacidade de causar danos sem precisar se aproximar muito de uma embarcação de superfície. Munições de precisão podem atingir alvos a mais de 1.000 quilômetros de distância. O Canal da Mancha tem 150 quilômetros de largura em seu ponto mais amplo e 356 quilômetros de comprimento ao alcance de ataque do submarino Astute. Se implantado em janeiro, poderia ter mirado o Yantar antes de ele alcançar o canal. Esse alcance vem das poderosas armas do submarino. Os navios da classe Astute têm mísseis de cruzeiro Tomahawk Block 4, com sistema de navegação inercial assistido por mapeamento de contorno de terreno Tercom. Isso significa que os Tomahawks combinam medições de radar com dados de mapeamento de terreno para localizar alvos. Esses mísseis têm alcance de 1.000 milhas, velocidade máxima de 550 milhas por hora, não dando ao Yantar chance de evitá-lo, caso a Grã-Bretanha escolhesse disparar. Adicione torpedos Spearfish, capazes de viajar até 43 milhas, para dar ao submarino uma opção de curto alcance, e minas a essa equação, e o Astute é mais do que capaz de eliminar qualquer navio espião russo. O Reino Unido não usou submarinos dessa forma quando a Rússia invadiu suas águas. Ele queria enviar uma mensagem, não agravar seus problemas antigos com Putin. Por isso, a Grã-Bretanha fez os submarinos se aproximarem sorrateiramente do Yantar e emergirem próximos a ele. Foi um aviso. Poderíamos ter destruído você a qualquer momento. Agora saia de nossas águas. O Yantar recebeu a mensagem da TWDZ informando que o navio espião saiu rapidamente da posição de espreita, mas ainda tentou realizar mais vigilância. Sob vigilância de um submarino britânico, um navio russo se moveu para águas a leste de Dublin, na Irlanda, levantando suspeitas de que estaria buscando a localização de dutos e cabos estratégicos que ligam o Reino Unido à Irlanda. O navio de patrulha irlandês, L. James Joyce, escoltou o Yantar para fora da zona econômica exclusiva irlandesa, com o monitoramento do corpo aéreo irlandês. Como o Reino Unido descobriu que o navio espião estava em suas águas? Já temos nossa resposta nos comentários da Marinha Real sobre essas missões. Em janeiro de 2025, a Marinha Britânica, trabalhando com parceiros da OTAN, estava preparada para escoltar o Yantar para fora assim que fosse encontrado. Provavelmente, informações similares foram compartilhadas entre os aliados da OTAN durante a emergência com o submarino em novembro. No entanto, há outro aspecto interessante do Yantar, que o torna muito mais fácil de rastrear do que outros navios espiões. Ele está equipado com um sistema de identificação automática. Sistema de identificação automática.
Este sistema transmite a posição do navio periodicamente, sendo rastreada por transceptores em outras embarcações. Os dados coletados são publicados por serviços online de rastreamento de navios, permitindo que a Marinha Real observasse o Yantar enquanto ele se movia e se posicionasse perfeitamente para interceptá-lo. Porém, o sistema de identificação automática não é um sistema de rastreamento em tempo real. Ele depende de transceptores de navios, o que significa que o Yantar precisaria estar próximo de outro navio para ter sua localização revelada. A localização do navio foi detectada em águas belgas cerca de 23 horas antes do incidente de janeiro, indicando ao Reino Unido que estava a caminho do Canal da Mancha. O monitoramento constante pelos parceiros da OTAN, combinado com a mensagem precisa da Grã-Bretanha em janeiro e novembro, confirma a veracidade das informações. Ele observava atentamente o Yantar, ciente de suas ações. Isso nos leva a outras perguntas. Afinal, o que é o Yantar e por que o Reino Unido o considera uma ameaça tão grande? A embarcação certamente não é perigosa em termos de capacidade de ataque. É um navio de pesquisa russo que está em operação desde 2015 e não parece estar equipado com nenhuma arma. Isso indica que não se trata de um navio de guerra, provavelmente uma decisão intencional da Rússia. Enviar uma fragata ou corveta para águas britânicas poderia escalar e levar a um confronto armado. Se o Yantar não tem armas, a Grã-Bretanha pareceria o vilão se atirasse no navio usando submarinos ou outros navios. O Yantar provavelmente tem um estoque de mini-submarinos. O New York Times relatou em 2015 que o Yantar possui pelo menos 2 mini-submarinos a bordo, prontos para serem implantados a qualquer momento. A Popular Mechanics reafirmou anos depois que os mini-submarinos e o Yantar provavelmente são operados pela principal diretoria de pesquisa submarina da Rússia, essencialmente a divisão de espionagem submarina do país. O Yantar é essencialmente uma nave-mãe para esses mini-submarinos, afirma a Popular Mechanics, e possui hangares embutidos instalados para guardar esses submarinos fora de vista até que precise usá-los. A presença dos submarinos não comprova por si só que o Yantar é um navio espião. Muitos navios de pesquisa submarina utilizam submarinos similares para explorar o oceano profundo. Porém, ao combinar essa capacidade submersível com as frequentes detecções do Yantar em águas não autorizadas, percebe-se um padrão da Rússia ao enviar o navio para áreas sensíveis. O padrão tem quase uma década. O Yantar tem sido visto rondando cabos de telecomunicações submarinos desde sua introdução na Marinha Russa em 2015. Nesse mesmo ano, ele navegou ao redor da costa da Baía de Guantánamo, conhecida principalmente por abrigar um campo de prisioneiros dos Estados Unidos da América para detentos considerados ameaças à segurança nacional. Em outubro de 2015, o Yantar estava explorando novamente, agora em águas territoriais norueguesas. A lista segue. O suposto navio de pesquisa russo chegou à Groenlândia no verão de 2016 e, um ano depois, estava ativo no leste do Mediterrâneo, rondando um cabo submarino entre Israel e Chipre. Em 2020, o navio foi encontrado rondando mais cabos submarinos, agora na costa do Rio de Janeiro, Brasil. A Marinha Brasileira alcançou a tripulação e questionou a presença do navio em águas brasileiras. Os marinheiros russos evitaram responder perguntas e desligaram o sistema de identificação quando os brasileiros desembarcaram, um comportamento suspeito, especialmente dada a localização do Yantar. O incidente com o submarino russo, em novembro de 2024, não foi a primeira vez que o navio espião explorou os mares irlandeses. Em agosto de 2021, ele foi avistado na costa da Irlanda, navegando paralelamente ao cabo de comunicação submarino AE Connect One. O navio russo permaneceu nessa posição por quase 24 horas, antes de seguir para o Canal da Mancha. Após 2 anos, foi visto na costa norueguesa e perseguido pela marinha local. O Yantar operava sem o sistema de identificação automática mencionado anteriormente, um esforço intencional para evitar ser rastreado ao entrar nas águas de outro país. Os incidentes de 24 de novembro e 25 de janeiro em águas britânicas não foram explicados pela Rússia. Um padrão é evidente. O Yantar está constantemente próximo a cabos de telecomunicações subaquáticos e linhas de energia. Ele tem um histórico de tentar esconder suas ações,
seja desligando seu sistema de identificação automática ou com sua tripulação se recusando a responder claramente quando é pego em flagrante. A presença de mini-submarinos supostamente escondidos no navio evidencia as intenções da Rússia. Vasculha águas profundas em busca de infraestruturas-chave dos inimigos da Rússia. A questão agora é simples: por quê? A Rússia alega usar o navio para coletar dados sobre o ambiente oceânico, mas as evidências sugerem o oposto. Navegando em águas britânicas para localizar posições de cabos submarinos importantes. Já mencionamos os cabos de telecomunicações submarinos perto da Irlanda, provavelmente alvos em novembro de 2024, mas o Canal da Mancha também possui esses cabos. É o lar do primeiro cabo submarino que conecta há 20 anos o sistema transcanal. Esse cabo é uma parte fundamental da espinha dorsal da internet que passa por ambos os países, representando a conexão de fibra de menor latência entre o hub Equinix LD4 em Slough, Inglaterra, o hub Intercion PAR3 e o Equinix PA7 em Paris, França. O cabo é essencial para fornecer internet de alta velocidade no Reino Unido e na França. Evidências indicam a existência de um cabo sob as areias de Cornwall, no sul da Grã-Bretanha, que forneceu a conexão física de internet mais potente entre os dois países em 2009. Em 2020, a Rede Nacional da Grã-Bretanha energizou um cabo no Canal da Mancha, reconectando-se à França, permitindo que ambos os países compartilhem energia excedente entre si. Cabos semelhantes são instalados no leito do mar, perto da Dinamarca e Noruega, para conectar a rede do Reino Unido com fontes de energia limpa nesses países. Você provavelmente está tirando suas próprias conclusões agora. Esses cabos são essenciais para as infraestruturas de energia e internet do Reino Unido. Se a Rússia conseguir localizá-los, que é claramente o que está tentando fazer com o Yantar, ela será capaz de mirar nesses cabos caso a Rússia algum dia se encontre em guerra com a Grã-Bretanha. Eliminar esses cabos poderia cortar a energia em várias áreas do Reino Unido e danificar as conexões de internet essenciais para a comunicação do exército e para manter a economia britânica funcionando. Não surpreende que o Reino Unido tenha enviado rapidamente submarinos e outros navios para confrontar o Yantar em novembro e janeiro. A Rússia está tentando descobrir as fraquezas da Grã-Bretanha e o que ela poderia fazer uma vez que encontre esses cabos submarinos. Não é necessário questionar, pois já vemos a Rússia executando seus planos em outros locais. Sabotagem. Enquanto a Rússia ainda aparenta sondar os cabos submarinos britânicos, pode estar atacando ativamente os de outras nações. Em 27 de janeiro, menos de uma semana após a descoberta do Yantar em águas britânicas, a Suécia anunciou a apreensão de um navio chamado Vegen. Acredita-se que o navio, de bandeira maltesa, tenha estado envolvido em uma operação de sabotagem no Mar Báltico, na qual lançou sua âncora e destruiu um cabo submarino. A empresa búlgara Navigation Maritime Bulgaria afirmou que o Vegen, um de seus navios, havia lançado âncora devido a ventos fortes. A empresa de navegação nega a intenção maliciosa. Qual a relação com a Rússia? Sugere-se que o Vegen não era o único navio na região quando o dano ocorreu, com a Letônia afirmando ter visto um total de 3 navios na mesma área. Ainda mais intrigante é a ideia de que a Rússia está realizando suas operações de sabotagem usando o que The Conversation chama de uma frota sombra de navios, que, embora não sejam de propriedade russa, estão essencialmente sob seu controle. Nos meses anteriores a este incidente, houve vários casos de navios aparentando arrastar intencionalmente suas âncoras em águas com cabos submarinos no Mar Báltico. É precisamente disso que a versão é acusada. Se for constatado que arrastou sua âncora pela investigação sueca, isso imediatamente desacredita a alegação de que o navio soltou sua âncora apenas para se estabilizar em ventos fortes. Estava envolvido em sabotagem. Então, a tática da Rússia parece ser clara: enviar navios espiões disfarçados de pesquisa para escanear cabos submarinos no território de outro país. Ao encontrá-los, em vez de enviar seus próprios navios e assumir a culpa pela sabotagem, utiliza sua frota sombra para causar o estrago, podendo negar qualquer envolvimento. A reação britânica, à presença do Yantar no Canal da Mancha e águas irlandesas, ganhou mais contexto com a revelação dessa estratégia. O Reino Unido emergiu seu submarino para demonstrar força diante de Putin, que usou navios para espionar em águas britânicas. Também precisou fazer isso para mostrar à Rússia que compreende os jogos que ela está tentando jogar.
A questão agora é se a Rússia vai usar um navio de sua frota sombra para atacar cabos em águas britânicas. O que você acha da Grã-Bretanha revelando que enviou um submarino para interceptar o Yantar russo, além de outros navios e aviões usados para mostrar à Rússia que sabia o que Putin planejava? Compartilhe sua opinião nos comentários. Obrigado por assistir! Confira como os submarinos do Reino Unido podem destruir a Rússia em 55 minutos. Ou clique neste outro vídeo.